Olá, gente! Mais um episódio do De Frente com Gabi. E o episódio de hoje também está para lá de especial. Hoje eu vou conversar com uma psicanalista brasileira que mora em Nova York, que admiro muito o trabalho dela, Mariana Anconi. Ela é psicanalista, formada em psicologia pela Selma Brasil, é assim que fala? No Selma. Selma Brasil, com especialização em psicopatologia e saúde pública pela USP. Fez mestrado em psicologia também pela USP e mestrado em saúde mental em Manhattan University, nos Estados Unidos. É co-organizadora do livro e do podcast Psicanálise Afora, Percurso e Clínica de Psicanalistas Brasileiros no Estrangeiro, pela editora Blusher. É um prazer te receber aqui no De Frente com Gabi, Mariana. Obrigada por ter aceito o convite. Nossa, eu que estou feliz, né, pelo convite de estar nesse espaço aqui de conversa, de poder falar de psicanálise e o que a gente tem produzido, né? Então, eu agradeço já, desde agora, pelo convite. Tô bem animada para essa conversa. Eu também. Então, nesse episódio, nós vamos conversar sobre um texto da Mariana intitulado Da Cidade Ideal à Cidade Barrada: O Eu e o Luto na Migração, publicado no livro, que foi citado agora, né, que é esse daqui, Psicanálise Afora, que foi publicado em 2021 pela editora Blucher. Nesse texto, ela aborda sobre a relação que estabelecemos com as cidades. Eu já gostei muito, assim, primeiro da forma como você escreve e do Ah, modo como você fez a articulação com a psicanálise, né? Então, você vai falar sobre o movimento migratório, né, os deslocamentos, como as cidades são idealizadas, né, nesse movimento de migração, o luto desse ideal, e você também vai tocar na questão do estrangeiro ou infamiliar, né? Então, ela inicia o texto assim. Eu vou te citar lá na página tá. 36. Escrever a partir de uma psicanálise afora é tentar dar conta de um movimento de deslocamento entre cidades e países. Sair de São Paulo em janeiro de 2018, terra em que por vezes me vi estrangeira, em direção a Nova York, fez com que, novamente, as poucas certezas a respeito da vida ficassem em suspenso no tempo. Então, gostei muito dessa introdução, né, do início do seu texto. E eu me lembrei de quando eu perguntei para você, lá no Instagram, quando a gente começou a conversar, se você era Ah, nordestina, porque eu gosto de colocar isso na apresentação, né? E você me respondeu que uhum. a sua história era cheia de cidades no meio, né? Você nasceu em Santos e foi para o Maranhão aos 6 anos de idade, né? E aí, nossa, você, Isso, assim como eu, se considera nordestina também. isso, Gabi. Eu acho que as histórias, né, elas têm muitos caminhos, e a minha, quando eu te conto isso, né, de é, pensar as cidades hoje, né, é um tema que eu gosto muito, que está nesse artigo, né, que a gente vai comentar hoje. Eu acho que se entrelaça assim com a minha história, né, de pensar por essas cidades que eu passei, pela história da minha família também. Então, nascer em Santos e São Paulo e mudar para o Maranhão muito nova, né, e me considerar nordestina, né, porque com 6 anos de idade a gente está ali, né, se constituindo, a gente está, né, absorvendo a cultura do lugar, dos espaços, enfim, o sotaque, né? Eu acho que eu também falei um pouco do sotaque, né? Assim, eu Aham, acho que aham. ele revela, né, também algo desse espaço, né, seja a cidade, enfim. Então, de fato, assim, eu acho que tem esse entrelaçamento, inclusive com o tema que eu trabalho nesse artigo, né? Pensar esse movimento de deslocamento, né, entre cidades, no caso entre países também, no caso entre Brasil e Estados Unidos, do que eu falo aqui no livro, e pensar toda essa articulação desses temas, né? Assim, me interessa muito, pensar como que afeta a gente, como a gente afeta os espaços também. Então, a migração, ela, acho que ela vem como um segundo passo para mim, assim, primeiro pensar esse deslocamento entre cidades e depois entre cidades, mas envolvendo culturas diferentes, línguas diferentes, né? Enfim, eu acho que é um pouco por aí que essa minha pesquisa, né, vamos pensar assim, não só desse artigo, mas do que me interessa pensar a cidade,
acho que passa por essa ideia de deslocamento, migração também, a gente migra, né? E não à toa eu falei que me sentir estrangeira também em São Paulo não é qualquer coisa, né? Assim, acho que Uhum. tem algo aí também desse lugar de estrangeiro no próprio país, né? Também. Muito interessante. Primeiro que eu me identifiquei, né? Porque também a minha história também se entrelaça com esse movimento de Ah, deslocamento entre cidades e estados. Eu costumo me apresentar como uma mineira nordestina, apesar de ter nascido ah, em Minas, criada lá, mas meu pai é mineiro, minha mãe é nordestina, então já tem algo aí, né, nessa construção. E eu fiquei pensando, já uma primeira pergunta, como é que é para você viver e fazer uma psicanálise afora? nossa, é assim, um desafio, né? E para responder essa tua pergunta, eu acho importante contextualizar, né? Assim, que psicanálise afora é essa que eu estou falando nesse artigo, né? Especificamente, pensar uma migração para os Estados Unidos, né? E aqui não só falando de mim, mas eu cito um caso, né? Um fragmento clínico, né? De uma pessoa que eu atendi aqui, brasileira, e essa pessoa, né? Acho que é um pouco, o meu artigo gira em torno dessas questões que aparecem nesse fragmento clínico. Mas pensando um pouco também agora no meu percurso, né, dessa ideia de uma psicanálise afora, é, é um desafio, assim, Gabi. Eu acho que eu ainda estou nesse processo, né, de uma construção de uma. Que eu não acho que é a mesma psicanálise, né, que eu penso quando eu estava aí no Brasil. Eu acho que a gente precisa reformular algumas coisas quando a gente sai, né, da nossa bolha, vamos dizer assim, cultural, da nossa bolha discursiva, quando a gente sai do nosso campo ali de laços também, né? A gente precisa fazer, quando precisa fazer laços em outro lugar, o que que entra em jogo? Então, eu digo que é uma outra psicanálise a partir do momento que eu preciso entender como as coisas funcionam aqui também, Uhum, né? Não adianta eu falar só de uma psicanálise que ninguém vai dialogar, que ninguém vai, né? Então, eu acho que esse é o primeiro desafio, você entender que a importância de uma certa flexibilidade nessa construção de laços para que seja possível uma psicanálise afora, uma psicanálise que você consiga trabalhar, que você consiga continuar exercendo a sua função de escuta, né? Então, esse acho que é o primeiro desafio, assim, de pensar nesse contexto, pensando nesse país que eu migrei, né, que é os Estados Unidos. Talvez uma pessoa que migrou para um outro país que vá para a Europa, que vá, né, tem colegas que estão na França, que estão na Holanda, e talvez elas pensem diferente, né, e importante também, porque acho que quando você fala de um outro país, uma outra cultura, eu acho que também é um outro percurso, né, que não é, talvez não vai ser igual ao que eu estou falando aqui. Então, essas particularidades, assim, é interessante. É como se cada um tivesse que construir a sua psicanálise fora, né, uma vez que você aham. sai, do contexto brasileiro, né? Muito interessante pensar isso, né? A partir da construção de cada analista, né? Também desse contato mesmo com o outro lugar, né? Com a outra cidade, o Isso, outro país, a outra cultura. isso. E tem, Gabi, uma coisa que a gente precisa levar em conta, né? Como tornar possível exercer a psicanálise, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quais são os requisitos que você precisa para isso, né? Você precisa entender como as coisas funcionam, né? Assim, ter uma estrutura, vamos dizer assim. Sei lá, quando você pensa, né? O que que eu preciso fazer para trabalhar aqui? Aí, a equivalência de diploma, como que a gente faz essa equivalência? A psicanálise tem aqui, ela entra nesse lugar de não preciso ter formação, eu faço alguns cursos, estou numa escola de psicanálise, posso me dizer psicanalista, né? No Brasil a gente tem um pouco esse caminho, né? Formação do analista por essa via, né? Aí tem que Da fazer escola. mestrado, algo assim, né? Ou não? Aqui a gente tem esse caminho mais, eu digo, um pouco mais burocrático, né? Assim, de você poder ter uma formação acadêmica, em saúde mental, e aí, é, aqui os Estados Unidos é um país muito fragmentado no sentido de leis, então cada Hum. estado tem as suas leis. Então, quando eu falo desses requisitos, eu falo em relação a Nova York, que é a cidade que eu tô Sim, hoje. sim, Mas sim, uma pessoa que está no Texas ou que está na Flórida, talvez vai falar de outros requisitos, né? sim. Então, só pensando um pouco aqui, por exemplo, em Nova York, você tem o que a gente chama de licenças, né? Que é como você
precisa dessas licenças para poder atuar na saúde mental. Então, aí tem vários tipos de licença, você tem que meio que escolher uma para Nossa, poder é bem burocrático aplicar. mesmo, né? É, é bem burocrático, E assim. tem algum corpo assim, tipo conselho? Não. Ou não é? Aí, se você. Aí você tem um órgão aqui de educação que meio que organiza e controla as profissões, vamos dizer assim, em Nova York. E aí, dentro da saúde mental, você pode escolher áreas, né? Então, Entendi. se você quiser focar numa licença que seja para trabalhar com famílias, você pode tirar uma Hum, licença para isso. Ou uma licença que seja em saúde mental, de uma forma mais ampla, né? Essa foi a que eu escolhi, né? Para aham, que me dê ter uma certa liberdade para atuar não só em consultório particular, mas se eu quiser também atuar no hospital ou numa clínica comunitária, algo assim, né? E tem a licença de psicanálise também, o que é curioso. Nova York tem essa licença de psicanálise, não é todos os estados que tem, mas para quem quiser aplicar para essa licença de psicanálise especificamente, pode aplicar também. Então nossa, tem todo a gente chama de burocracia, mas são requisitos, né? Faz parte dessa formação do profissional que vai trabalhar no campo da saúde mental. entendi. Então, e aí você já vê, já entra nessa questão da psicanálise também no campo da saúde mental, né? O que que isso significa, enfim, então tem toda essa questão que faz parte desse contexto, né? Desse lugar. Eu me lembrei de uma colega, e eu acho que ela foi por essa via do mestrado também, essa questão dos requisitos que você está trazendo. Eu não sei se ela está no Texas, inclusive eu Ah, vou encontrar com ela ah, semana que vem. É a tá. Lorena Chiavon. Sei, sei Pois a é. Lorena. Acho que tem mesmo, acho que ela chegou a comentar comigo sobre isso. Eu achei, né, como cada país, né, cada região vai pensar, Isso. enfim, né? Nossa, muito diferente. Muitas coisas para Sim. pensar, né? Não, é só aqui a ponta do iceberg, assim, para trazer um pouco só essa contextualização da prática aqui, né? A gente tem escolas aqui de psicanálise, acho que é importante falar isso também. Legal. Temos algumas escolas até que tem no Brasil, por exemplo, o Fórum, tem essa possibilidade, mas, enfim, às vezes não é o suficiente essa formação na escola, né? Depende da Entendi, escola, se a escola oferece essa licença também, tem entendi, toda essa questão em jogo entendi. quando De alguma for. maneira, a gente pode pensar que o Estado, ele tá assim, né? No Ele, mínimo, você precisa reportar, né? Você precisa ter uma autorização de alguma forma, né? Desse órgão daqui do estado, né? Para poder exercer, né? Tem essa questão sim aqui. o Estado está no controle de alguma maneira, né? É interessante Uhum. pensar, muito diferente para o que a gente pensa a psicanálise aqui no Brasil, né? Muito, sim, sim. Eu ia aqui seguir as perguntas, mas eu me lembrei de alguns stories. Eu nunca mais vi, inclusive, você postando os divãs nas ruas. Me lembrei que eu conversei com a Carolina Sim, Moreirão e ela falando sobre a proibição do divã na Holanda. E me veio aqui, eu estou aqui bem Associação Livre e o que tá vindo. tá. E você postando os divãs nas ruas. Que coisa curiosa. Isso. Nossa, é assim, a pandemia, ela atravessou muito o meu percurso aqui, assim, eu cheguei em 2018, então foi um ano muito, assim, de entender as coisas aqui, 2019 eu comecei a caminhar mais, né, vamos dizer assim, a movimentar mais, até o livro, a ideia do livro vai nascendo ali no final de 2019, e aí 2020 a gente tem a pandemia, né, então me deparar com os divãs nas ruas da cidade foi inicialmente um choque, assim, porque eu acho que aqui primeiro que tem essa cultura de você, né, deixar na calçada o que você não vai mais utilizar, né? Ou seja, você encontra de tudo nas calçadas, né? Assim, móveis, televisão, tem essa coisa de você estar caminhando e ver toda esse material, tudo isso nas calçadas. E até aí tudo bem, mas de repente a gente começa a olhar de Vans nas calçadas, e eu achei aquilo assim, eu fiquei tomada por aquilo. Imagino que os psicanalistas estavam todos indo para o online, Hum, e muitos se desfazendo de seus consultórios na época, porque ninguém podia mais atender presencial, né? Era a pandemia.
e muita gente continuou trabalhando, né? Teve essa possibilidade por conta do online. E a minha hipótese, eu criei várias hipóteses, né, para encontrar esses divãs nas ruas, algumas hipóteses poéticas também, né? Eu acho que poéticas no sentido de pensar, né, esse divã na rua, ainda mais articulando com o tema da cidade, né, que eu acho incrível, mas na época uma das hipóteses era essa, né, assim, a gente precisa ir para o online, a gente precisa desocupar a cidade, os psicanalistas foram, né, fechando seus consultórios para atenderem online, e os divãs, e aí ao entregar os consultórios, né, parar de alugar uma sala, ou enfim, finalizar contratos, você começou a encontrar esses divãs nas ruas, assim, as pessoas se desfazendo dos divãs. Então, acho que foi um movimento assim que surpreendeu. Eu não sei se aconteceu em outros lugares, porque aqui tem essa cultura de deixar as coisas na calçada. Talvez, se não tivesse isso, eu não teria visto os divãs nas ruas, né? Assim, não esbarrava em um divã a cada esquina. Então, por um lado, sim, me surpreendeu, porque temos muitos psicanalistas aqui, Pois né? é. Porque a quantidade de divãs que a gente encontrou. Mas, claro, não é só o psicanalista que usa o divã, né? É um móvel que está presente na casa de muitas pessoas, enfim, né? Faz Inclusive, parte da acho que o pessoal da arquitetura chama de chaise, né? chaise. Então, isso, isso. Chaise, então tem toda essa coisa também né, das casas terem esse móvel, mas eu, óbvio, aproveitei isso para pensar, né? Esse movimento de encontrar os divãs nas ruas, nesse contexto da pandemia. Né? Então, eu Muito postava as interessante. Me fotos, lembro colocava muito as fotos. disso, eu me Você lembro lembra? muito. Eu até publiquei um artigo num livro que Hum, chama As Línguas de Babel, e que o artigo gira em torno desses divãs, né, ai, que nas ruas. interessante. Então, eu até estava, enfim, queria entrar em contato para ver se eu conseguia uma cópia desse livro. Ainda não consegui. Foi um livro organizado pelo Fórum Lacaniano do México, Hum, e eles entraram em contato, e aí foi um artigo que eu escrevi justamente sobre os divãs nas ruas. Eu até coloquei fotos dos divãs, né? Pedi autorização para colocar as fotos. Foi muito legal, e foi justamente isso, esse período aí ai, que eu que colocava legal. Quem nos sabe a gente stories. mais para frente, ano que vem, conversa sobre esse texto? Eu fiquei curiosa, já fiquei aqui querendo saber Foi mais. muito legal escrever sobre isso. Aí eu coloco todas as hipóteses, o que, né, me fez pensar, né, ao encontrar com esses divãs nas calçadas. Muito legal, muito legal. Eu achei muito interessante, né, nesse texto, a forma como você pensa a migração a partir da psicanálise, né, mais especificamente em articulação com o conceito de inconsciente de Lacan, né? Você vai explorar a partir da topologia, a banda de Möbius, para tratar da perspectiva do dentro-fora como uma borda significante. Acho que você traz até uma citação de um trabalho do Bonoris, se eu não me engano. É, É. Depois você vai falar, você vai comentar sobre a migração de Freud, né, para Londres, para fugir do extermínio nazista, e que o mesmo viveu Isso. também uma psicanálise afora, né? Já Lacan não migrou para nenhum outro lugar, mas ele levou a peste para outros lugares do mundo. Em sua primeira conferência nos Estados Unidos, em Baltimore, 66, né, o psicanalista francês proferiu uma definição sobre o inconsciente bastante particular e que você traz no teu texto. O inconsciente é Baltimore ao amanhecer. Então você escreve, vou te citar de novo. A Uhum. partir do olhar do lugar de estrangeiro na cidade, Lacan quis aproximar e deixar sua plateia americana mais familiar à ideia do inconsciente estruturado como linguagem. Naquele tempo, e talvez ainda hoje, a psicanálise de Freud nos Estados Unidos avançou por outros caminhos, talvez por ter justamente se tornado familiar demais e perdendo o lugar de infamiliar, estranho na cultura. Aí um pouco mais à frente, você continua. Em Baltimore, Lacan tornou o inconsciente familiar a seus habitantes, como o amanhecer naquela cidade ou o letreiro em neon da Coca-Cola. Nossa, essa imagem é realmente muito simbólica. Ali, ele pôde elaborar uma forma de falar do inconsciente a partir do que foi atravessado pelos signos e significantes na cidade de Baltimore.
Eu fiquei interessada em te escutar falar um pouco mais sobre isso, que eu achei muito interessante a articulação que você faz no texto. Bom, vamos lá. Nossa, é assim, é uma conferência muito interessante, né? Porque tem assim muitas camadas para a gente pensar. Eu acho que eu trago algumas dessas camadas no texto. Primeira coisa, né? Eu acho que na época que eu estava fazendo essa pesquisa, só uma correção, o Lacan, ele fez essa viagem para os Estados Unidos. Eu falei que foi a primeira, na verdade, foi a segunda vez que ele veio Ah, aos Estados tá. Unidos. Hum. Então, foi assim, no mesmo ano ele veio duas vezes. Isso eu descobri recentemente, porque para mim ele No tinha vindo mesmo uma vez. ano? Olha só que Isso. interessante. Depois eu até posso passar o link do artigo do autor que comenta isso, né? Se não me engano, é um autor francês. Eu descobri esse artigo recentemente. Então, foram duas viagens aos Estados Unidos em 66 e depois uma 10 anos depois, mais ou menos 9, 10 anos depois, em 75. Então, a gente, na verdade, né, não são duas, também são três vindas aos Estados Unidos. Aham. Essa de Baltimore, então, foi uma segunda. Dentro desse mesmo ano, ele veio uma primeira vez no começo do ano e depois veio outra por agora, assim, outubro, veio mais ou menos nesse período aqui do outono. Então, para contextualizar essa vinda dele, né, só para a gente falar um pouquinho disso, foi um simpósio que aconteceu aqui em Nova York, né, então ele veio fazer essa conferência. E por que que eu acho importante pensar isso, né? Essa conferência naquela época, em 66, né? O Lacan, ele já tinha trabalhado conceitos importantes, né? Se a gente passar aí pelo menos para o seminário 11, que é de 64, ele já tinha trabalhado essa noção de inconsciente não mais como aquilo que está nas profundezas, aquilo que está escondido e que a gente precisa, né? Quase como escavar ali e procurar para revelar isso, né, ao paciente, né? Então são conceitos que ele já vinha trabalhando e tentando trazer uma outra perspectiva, né? Pensando principalmente com significantes, né? Com entender um pouco dessa topologia do que está na superfície. Então é um trabalho importante porque aqui nos Estados Unidos a gente sabe, né, que a psicanálise ela foi por muitos caminhos, né? Inclusive uma grande teoria que é a psicologia do ego, né, que veio da psicanálise, né, que foi uma interpretação dos textos de Freud, né? Uhum. Então, acho que o primeiro objetivo do Lacan é poder falar, bom, como que eu vou trazer essa noção de inconsciente, né, de borda, isso que está ali no dentro e fora, né, mas não no interior do indivíduo, mas que está nessa borda, como trazer isso, né? E eu achei fantástico ele pensar essas duas imagens, né? Primeiro o amanhecer em Baltimore, né, que antes de dar a palestra dele, a conferência, ele está no hotel e uma manhã, né, mesmo da conferência, ele olha para a janela e vê o amanhecer e fala, bom, talvez isso possa ser interessante para trazer para a plateia, né? Essa associação com o inconsciente. E o letreiro da Coca-Cola, né? Que são signos, né? Que são imagens que estão muito presentes na cultura, né? Daquele lugar. Então, eu acho fantástico poder pensar, primeiro, o inconsciente ao amanhecer, que ele traz essa noção de que não é algo estático, é algo em movimento. O amanhecer é justamente esse período entre, né, a noite e o dia. É algo que está ali Muito bom. né? Ele está nesse movimento ali. Não é algo que está escondido ou que está estático no lugar e que a gente precisa encontrar. Então, amanhecer é justamente esse período que tem algo de um movimento presente, algo de uma evanescência, que é uma palavra que ele usa no seminário 11 para falar também dessa noção do sujeito inconsciente. E aí, eu acho que a primeira tentativa dele de trazer essa noção do inconsciente, né, mais próxima do que ele está vindo trabalhando já há algum tempo, né, assim, que foge um pouco dessa ideia de que a gente precisa, que esse inconsciente está dentro do indivíduo. Então, pensar esse amanhecer, nesse movimento, nesse lugar entre, né, pensar esse inconsciente a partir dessa imagem é interessante. Eu acho que já para aquela plateia já causa assim um certo, né, nossa, mas isso é um pouco diferente, né, do que se tem colocado aqui enquanto psicanálise, do que vinha, né, trabalhando aqui nesse país. E depois pensar, né? Acho que também foi um movimento interessante pensar isso do signo, né? Do letreiro da Coca-Cola, porque é algo que aproxima aquela plateia de alguma forma, né? Aham. Então, esse primeiro foi o primeiro que eu destacaria dessa ideia, né? Assim, dessa ideia de inconsciente, quanto borda.
enquanto cadeia de significante, enquanto isso que está ali no entre, né, dentro e fora, e não só, não está do lado de fora nem do lado de dentro, né? Tem esse movimento ali entre, que eu acho que essa noção da banda de Moebius, isso está tudo articulado também, né, de alguma forma. Sim, sim. Muito interessante. É, quando você vai falar, né, sobre essa relação, né, que a gente estabelece com as cidades para pensar a própria questão do eu, do luto, né, no modo como Uhum, do modo como cada um vai se estabelecer, se relacionar com esse lugar do movimento de migração que faz parte da nossa história, que a gente vai construindo. E uhum, que, às vezes, a gente tem, como você vai falar da cidade ideal, né? De uma idealização, das expectativas, e do que com isso, com o que vamos dizer assim, furado a partir dessa construção, né? Vai. isso, Enfim, aí, muito interessante a forma como você vai trazer isso a partir da discussão do fragmento do caso clínico. exato. Esse caso foi muito interessante, justamente para pensar esse lugar da cidade ideal. Na época, eu estava muitas voltas, assim, se a gente for pensar teoricamente, né, algo que ajuda a pensar essa noção de cidade ideal, o ideal de cidade, é quem já estudou o estágio do espelho vai ver que, né, que Lacan vai falar um pouco desse eu ideal, ideal de eu. Então, foi um pouco esse jogo que eu quis fazer lá. Quem for ler, Aham, né, acho que tem mais detalhes sobre isso, mas é justamente poder pensar, né, esse lugar, fazer essa troca, né, tirar, em vez de colocar eu ideal, ideal do eu, a gente pensar cidade ideal, ideal de cidade. Por que que eu resolvi pensar por essa via? Porque essa ideia do eu está muito ligada aos espaços também que a gente ocupa, aos lugares que a gente quer migrar, ou os lugares que a gente não gostaria de ir, mas que a gente precisa estar naquele lugar, ou onde a gente se identifica, né? Então, esse jogo com o espaço e essa ideia do eu está muito atrelada, e esse caso foi o que me fez pensar muito nessa articulação desses dois termos, né? Cidade e eu. uhum, É, quem for estudar o eu vai ver, né, que tem todo um jogo de espelhos, né, do quanto que a gente tem uma dimensão imaginária, né, Lacan, quando vai trabalhar o estado de espelho, ele faz uma ênfase na dimensão imaginária, por mais que a uhum. gente tenha também o campo simbólico, e esse caso me ajudou muito a pensar nessa articulação, assim, né, quando a gente, no caso especificamente, né, de mudar para uma outra cidade, que já é uma cidade muito investida de ideais, né, assim, de Nova York, porque até coloca isso no livro, né, na mídia, nos filmes, né, já tem muita coisa que Aham. alimenta, né, esse ideal presente na cidade. Então, poder vir para cá e se deparar com esse ideal que não é exatamente assim, né, que não é, ok, é uma cidade de oportunidades, é uma cidade que tem de fato uma diversidade que ajuda, que abre portas, e enfim, mas ela não é só isso, ela não é só a cidade de oportunidades, ela também tem outras coisas e tem problemas também, e tem falhas, né? Como toda É, cidade, né? como toda cidade, né? Umas mais, aí o ponto é que algumas cidades são muito mais investidas, né, nesses ideais do que outras. E talvez Nova York tenha esse ponto, uma coisa que eu escuto muito aqui, dessa frustração de você chegar aqui e você viver um tempo a cidade, né, de uma forma, de um encantamento, e logo depois esse encantamento passa, Hum, e o que que fica disso, né? E os ideais vão embora de alguma forma, e aí é por isso que eu falo luto desses ideais, porque de aham, alguma forma você está fazendo lutos também relacionados à ideia que você tinha de você mesmo, né? Assim, de sucesso, no caso, só trazendo um trechinho, né? Uma pessoa que tinha um cargo muito bom no Brasil e que tinha, né, já uma carreira muito mais consolidada, e ao mudar para cá, não encontra oportunidades no mesmo nível, né, no mesmo patamar, vamos dizer assim, do que se tinha no Brasil, né? Então, isso foi um primeiro choque, assim, né, de, poxa, mas aqui, teoricamente, eu teria mais oportunidades, eu teria. E aí as coisas não funcionam assim, você precisa dar alguns passos para trás para poder se inserir, né? E aí entra essa questão desse luto dos ideais, do que a pessoa esperava que as coisas, como as coisas aconteceriam aqui, que elas, né, não foram exatamente assim.
E aí é o que eu trabalho nesse caso, né? Assim, pensar de alguma forma, esse luto desses ideais e como sair de um lugar de impotência para um lugar de impossibilidade, assim, do impossível. Eu faço essa diferenciação no artigo também, né? Que eu acho que é importante para a gente pensar, né? Como sair desse lugar de impotência a partir do momento que eu não tenho mais esses ideais, eu não me Uhum, identifico mais com esse lugar, o que que sobra disso, né? uhum. Muito bom. Aí me lembro daquela conferência do Badiou, ele vai falar sobre a questão do real e vai trabalhar bem essa questão do impossível. Uhum. E eu queria só comentar que esse teu texto, quando você fala disso e traz pensando a partir do fragmento de caso, me ajudou a pensar um caso meu aqui na Olha, clínica, foi bem foi. interessante. Enfim, também tem todo Nossa. esse movimento de migração e, enfim, muitos elementos assim interessantes para pensar. Tem Uhum. um outro ponto que você traz no texto, né? Ao utilizar esse fragmento de caso clínico, você vai localizar o amódio, né? Uma noção Ah, utilizada por Lacan para situar dois afetos que aparecem na fala dos que migram para uma cidade nova, né? Eu achei muito legal. Você ainda traz um exemplo, né, do exílio de Caetano Veloso e Gilberto Gil para a cidade de Londres durante o período da ditadura e a ambivalência que constituiu essa experiência. Se você puder comentar um pouco mais para a gente sobre esse tema, sobre essa questão do amódio, dessa ambivalência afetiva, uhum, acho que uhum. você vai até colocar como paixões. Seria. Eu lembro desse trecho, sim, do Caetano, né, para Paixões dos... trazer esse exemplo do Amódio. Antes, acho que tem uma coisa importante em qualquer migração, né, assim, entender como que aconteceu, né, que tipo de migração é essa. Essa. Então, quando eu falo desse caso clínico, né, que não foi uma migração forçada, né, é uma migração, vamos dizer assim, voluntária, né, como a gente fala também em alguns momentos, o que a gente entende de outros tipos de migrações, né, por exemplo, o exílio, né, quando você precisa dos refugiados, quando tem Aham. algo ali que de alguma forma a gente chama dessa migração forçada. Então, acho Uhum. que são dois aspectos que a gente tem que levar em conta ao pensar esse grande tema das migrações, né? Assim, esse contexto, né? Como que aconteceu? Quais foram os motivos, né? Ou o que que faz uma pessoa sair do seu próprio país para ir para um outro lugar, né? Uhum. Nesse exemplo do Caetano, eu achei interessante, por mais que tenha sido de alguma forma esse estilo de migração forçada, né? Você precisa sair do seu país, né? Por questões políticas, enfim. Uhum. Mas nas músicas, né, se a gente for ver as letras, for ver como as coisas, como eles vão contando um pouco, né, ele, o Gil, tem essa ideia desse amor, ao mesmo tempo em que é um lugar que acolhe, né, um lugar que é importante naquele momento e que tem fatores ali que eles, né, se identificam e gostam, mas também tem um certo ódio àquele lugar, né? Tem algo ali que não é nada familiar, né? Cadê o tempero brasileiro? Cadê o, né? E eu acho que isso é Eu uma não tô coisa aqui porque eu que quis, né? Isso conta com isso também, né? Eu isso, tive que isso. vir para Não cá. tive que vir para cá, tive que migrar, não foi uma decisão, né? Vamos dizer assim, da minha voluntária. É, mas esse amódio, aí eu acho que o amódio está presente não só nas migrações forçadas, né, mas também nas que, de alguma forma, a gente, né, tem essa questão do desejo, né, desejo inconsciente, isso que tá presente nessa escolha de mudar, né, para um outro país, assim. Uhum. E aí são muitos fatores, aí entra as particularidades, né, o que que me faz amar e odiar, né, não só o espaço que eu tô, né, ou o próprio processo mesmo de estar num outro lugar, né? Ou seja, é bom estar no outro lugar, mas não é também, ao mesmo tempo, porque não é o Brasil, né? Então é um movimento assim muito ambivalente, né? Isso em níveis diferentes, né, para cada um. Uhum. Uhum. Então o que a gente vê às vezes é até brasileiros aqui, por exemplo, em Nova York, que aqui a gente tem algumas comunidades, né, fortes, dependendo do bairro que você tá, tem muitos brasileiros, enfim. Então a gente tem essa construção de comunidades muito fortes e que por um lado elas dão suporte e são, né, e traz esse lado mais do acolhimento, de se sentir um pouco mais nesse lugar familiar, né, mas ao mesmo tempo você se fecha para esse outro lugar, né? Você não quer saber desse outro lugar que não é o Brasil, né, vamos dizer assim.
Então, aí cada um vai lidando de alguma forma com esse amódio, né? A esse Aham. lugar, esse momento de migração, enfim, de estar nesse outro lugar. Mas dá pra pensar muita coisa, né? Mas o amódio é algo que cada vez mais me chama a atenção ao escutar essas experiências de migração. Muito interessante. E eu só queria, assim, acho que frisar assim uma parte do teu texto que eu gostei muito, achei bonito, assim, você escreve, página 45, só situar aqui, que está na Uhum. parte onde você vai falar sobre a cidade barrada e o luto, né? Você está discutindo, né, o Isso. caso. Aí você escreve: este é o trabalho do analista. Identificar o que há de posição subjetiva em meio a, por exemplo, um discurso entrelaçado ao coletivo. O trabalho analítico permite que as imagens sobre si e sobre a cidade sejam reinventadas a partir das rachaduras do que até então é espelho. Achei tão bonito isso, muito bonito. Ah, que bom que ressoou aí de alguma forma, né? Mas acho que é o nosso trabalho, né, Gabi? Assim, a escuta, né, dos casos, atender pacientes, né? Eu acho que essa escuta passa por justamente levar em conta essas falhas, né? Esse é o diferencial da psicanálise quando a gente escuta outras abordagens, a gente escuta o campo da ciência baseada em evidências, né? Que é algo das abordagens pautadas, né? Nessa coisa da psicologia. O nosso grande diferencial e que a gente tem que estar sempre atento a escuta do que aparece enquanto falha, do que aparece enquanto contradição, né? Hum, Poder recolher isso no discurso de quem fala, eu acho que é isso que a gente ajuda, né? A pensar, a sair desse lugar de impotência ao impossível, né? Eu acho que tem uma citação que eu faço do Vladimir Safatli aí, que é justamente sobre esse impossível, né? Porque quantas coisas já não foram impossíveis para a gente que a gente conquistou, alcançou, né? Então, o impossível ele traz essa ideia de movimento, né? Diferente da impotência, né? uhum, Então, quando a gente pensa nesse lugar por exemplo, da cidade barrada, que é um termo que eu uso no artigo, é justamente para a gente levar em conta as falhas, tanto dessa imagem de cidade que eu tenho, quanto a minha própria imagem, né? Ela é barrada, ela não é toda. Né, uhum. vai ter problemas, vai ter falhas. Aí o que a gente faz diante disso? Como a gente lida com isso? Ao invés de eu ficar presa num ideal de que, puxa, Nova York não era isso que eu estava pensando, né? E ficar preso nesse ideal que paralisa, né, de alguma forma. Então, acho que a escuta, ela passa por isso, né, assim, de acolher mesmo essas falhas, de poder levar em conta isso, esses restos, isso que fica de fora desse ideal, Uhum. e devolver isso para o paciente, né, de alguma forma que ele possa se dar conta, e poder se movimentar. Nossa, gostei muito do seu texto, gostei muito do jeito que você escreve. Vamos Poxa, para obrigada. um bate-bola, um jogo rápido? É assim que geralmente eu termino as conversas. Então, eu vou Ah, falar tá. uma coisa e você comenta, bem bate-bola mesmo. Para você, pesquisar e escrever é. Combustível. Ai, que Ok. legal. É, essa ideia de combustível para o trabalho, para continuar caminhando, continuar, enfim, pesquisando, escrevendo, para mim é combustível. Se eu parar de escrever, se eu parar de pesquisar, para mim é como se eu paralisasse, de alguma forma. Que legal. Uma autora que você admira. Uma! Ah, ai, Ah, meu. pode falar mais de uma. Tudo bem. Ai, gente! Nossa, eu ando lendo algumas coisas assim, mas eu acho que eu vou citar uma autora que eu já li há algum tempo atrás e que eu voltei agora, que pensa justamente o espaço da cidade, e pensa esse lugar, né, do espaço para as mulheres e também pensa nesse lugar da maternidade. Tem vários temas, né, associados à cidade, que é a Leslie Kern, é uma autora que eu gosto muito, já falei algumas vezes na página também. Ela pesquisa, né, ela escreve sobre essa articulação, né, dos espaços, como isso como afeta a gente, como a gente afeta os espaços também. O que me vem agora, assim, mais que é mais recente do que eu tenho pesquisado, talvez seria a Leslie Kern. E assim, pensando no, dentro do que eu venho pesquisando, né, dentro do que eu venho Aham.
articulando. Legal. Não conheço a autora. Nunca li nada dela. Fica aí uma deixa, né, para quem quiser ler, conhecer o que te É, move na leitura. o livro dela mais conhecido é o Cidade Feminista, que é um livro que já tem também, já está traduzido para português. Enfim, tem alguns trabalhos dela, já tem um outro livro também que ela lançou. E acho que é isso. E dentro ainda, mas aí pensando numa autora brasileira, eu gosto de indicar sempre a Joyce Bert, que é também uma autora que pensa a cidade, também que pensa essa articulação dos espaços. Então, pensando numa autora brasileira, eu indicaria a Joyce Bert, que eu acho que Muito legal. o livro dela também é fantástico. Deixa eu só te perguntar, entrando aqui no meio do bate-bola, o teu mestrado em saúde mental aí, essa é o esteio da tua pesquisa? Articulando com as cidades, ou você foi por outro caminho? O artigo que eu tive que desenvolver, a pesquisa, na verdade, que eu tive que desenvolver foi pensando, sim, saúde mental e cidade. Foi Ah, nessa via. legal. É, como foi um mestrado muito assim amplo, generalista, não era de psicanálise, né? Então, assim, eu tive algumas limitações para ficar usando muitos autores da psicanálise, porque era uma Aham. pesquisa, Em saúde né, mental. empírica, eu tive que entrevistar pessoas, em toda aquela, Fazer né, todo ideia esse da pesquisa, babado. Pesquisa quântica, todo quase. isso, quantitativo, exato, fazer, né, todo esse processo, assim. Então, mas sim, foi uma pesquisa que eu tentei, sim, aproximar o máximo do que eu tenho pensado sobre saúde mental e cidade. Ah, legal. Foi nesse sentido, mas enfim, se eu estivesse no mestrado de psicanálise, por exemplo, talvez eu teria focado em algo da clínica, né, algo Ah, mais específico legal. da clínica, pensar, né, alguns tópicos, talvez, conceitos mais psicanalíticos, mas como não era um mestrado de psicanálise, eu tentei abranger mais essa Claro, articulação de saúde mental e cidade. sim. Bom, quando eu falo em formação psicanalítica, o que que vem à cabeça? É, É, Nossa, talvez essa seja mais difícil, porque se eu estivesse no Brasil, eu poderia falar tripé, poderia falar, né? Mas eu não falo isso hoje, porque pelo percurso que, né, eu tenho vivido aqui, tenho aprendido e pensado por outras perspectivas, né? Então, a formação do analista, talvez o que venha hoje para mim seria. Me veio a palavra desafio, porque Uhum, porque é um desafio, é um processo complexo uhum, e complexo em muitos níveis, né? Assim, no Brasil também, eu acho que a gente tem que se perguntar sempre sobre a formação do analista, né? A gente sabe de todas as críticas e do quanto que ainda é muito difícil o acesso a essa formação, uhum. mas assim, eu diria que é um desafio, assim, e super complexo. Não acho que é algo fácil de entender e ter acesso. Inclusive, o acesso aqui também é super complicado. Hum. Então, nesse sentido, com relação ao acesso, a gente tem algo que então não está tão distante, né? Se a gente for pensar o acesso à formação em psicanálise no Brasil, o acesso à formação em psicanálise É, nos Estados Unidos. é interessante porque por mais que são perspectivas diferentes, mas nenhuma das duas dá conta do que é, né, essa formação, né? Se por um lado a gente tem a formação, né, a partir da ideia do tripé, assim, de você estar numa formação na escola, de você, né, com todas as críticas que a gente tem e que eu tenho também em relação a essa ideia do tripé e que faz parte, mas, enfim, será que ele dá conta também? Uhum, E nesse outro lado, eu tenho algo que é super controlado, né, por um órgão do Estado e que você precisa pagar taxas altíssimas, você precisa ter essa formação acadêmica, ou uma formação numa escola que não é barata, né? E então, assim, também será que resolve o nosso problema? Né? Então, acho que são vias diferentes e que as duas eu tenho muitas questões, assim, né? Não acho que são assim caminhos, né,
resolvidos e que ajudam, né, essa facilidade no acesso. Acho que não. Acho que os dois lados têm problemas. Uhum. Uma mulher na psicanálise. Bom, Ah, você pode falar Gabriela. mais de uma, tudo bem. Gabriela. Eu? É impossível dizer uma, né? Mas fala as que vem à cabeça. Ah, acho que. Eu acho que tem uma coisa, né, de pensar nas analistas também, né? Já passei por algumas analistas mulheres e acho que isso foi muito importante, assim. É, Deixa eu ver se eu falo uma. Ai, não sei, Gabi, tem tanta gente. E aí fica aquela coisa de deixar de fora, né? Aham. É porque às vezes quando a gente pensa assim, né, em mulheres na psicanálise, a gente tem algumas referências que pra gente são importantes, né? E claro, aqui não é para dizer, não tem como dar conta de tudo, né? Mas não sei se vem algum É, em mente. eu acho que tem momentos no meu percurso, né, que tiveram, sim, que tem essas mulheres que são referências. Eu acho que no percurso a gente vai, né, aprendendo, vai mudando, vai, enfim, né, Sim. é a vida, né? Mas eu acho que tem uma pessoa que é referência para mim, independente do momento que eu, enfim, comecei a formação, né, quando eu mudei para São Paulo, acho que foi muito importante ter esse espaço, né, e ser acolhida nos espaços também, que é a Michelle Faria, dos grupos de discussão. Michele, não é a primeira vez que você é citada aqui, Michele. Se você estiver assistindo, eu já estou pensando em te chamar desde o primeiro episódio que eu conversei com o Luciano. Aguarde ligação. Ah, é. Aí, eu acho que é um nome que, com certeza, sim, contribuiu, de muitas formas para a minha formação mesmo enquanto analista, né? Eu acho que os grupos de estudos, eles são fantásticos e são espaços de troca e aprendizado, né? E não é... O que é interessante, porque, de novo, né, pensando na formação do analista, né, eu acho que os grupos, eles entram por talvez tem algo que a escola que não dá conta e a gente tem essa proliferação de grupos de estudo, eu não acho que isso é à toa, né? Aham, E aham. uns grupos com mais sucesso, outros menos, enfim, e o da Michelle, acho que para mim foi. Por isso que eu não acho que é um tripé para mim, eu acho que é um, não sei nem dizer, é um prédio com muitas pilastras, muitos estruturas que dão conta dessa formação, e eu acho que os grupos de estudo, sim, fizeram parte dessa minha formação e fazem parte ainda. Então, acho que é isso. É um nome, para mim, de referência a Michelle. Tá. A psicanálise em Nova York. Consegue falar em uma palavra, duas? É, Olha, eu acho que depende de qual psicanálise também, tá? Hum, Se eu for pensar a psicanálise lacaniana, eu vou dizer, a psicanálise lacaniana está na universidade, então é acadêmica, vamos dizer assim. A gente vê uhum, muito os estudos de Lacan na universidade, pós-doutorado, doutorado, hum, é muito nessa via, assim, o que eu acho problemático também, né? Eu queria ver mais Lacan em outros espaços. uhum, Então, me vem a ideia de espaço acadêmico, talvez. A psicanálise lacaniana ainda vejo, assim, muito dentro do espaço acadêmico. uhum. E pouco, circulando muito pouco ainda fora desses espaços, assim. E se for pensar já uma outra, aí tem outras psicanálises aqui, né? Assim, outras que são mais, talvez, dentro dessa ideia freudiana, com a leitura que foi feita, né, americana, isso a gente tem principalmente as escolas associadas à IPA, né, que é muito forte aqui. Então, mas se for pensar a psicanálise lacaniana, eu diria espaço acadêmico é o que me vem. E quando eu falo a psicanálise brasileira, o que que vem? É, Deixa eu ver se eu encontro uma palavra para tentar dar conta. É difícil, né, com a palavra. É difícil.
eu tô tentando achar uma palavra para, vou dizer o que eu tô pensando. Tá, Talvez a gente consiga. ótimo. Eu acho que me vem reinvenção, porque o que eu gosto da psicanálise no Brasil é que a gente está sempre se questionando, assim, de alguma forma, o que que a gente está fazendo. Não é um saber que está, não é algo que, chegamos aqui, é isso. O que a gente vê muito ainda aqui, eu acho, né, do que está definido o que é psicanálise. Psicanálise é isso. E no Brasil eu gosto ainda porque tem esses espaços de discussão para a gente se reinventar, para a gente repensar questões que são importantes e que ficaram deixar, né, que foram negligenciadas por muito tempo no campo da psicanálise. Eu acho que quando a gente pensa também minorias, pensa, enfim, outros aspectos. Então, eu acho que esse aspecto da reinvenção eu gosto, assim, da psicanálise brasileira, de poder estar aberta a se questionar, se reinventar, para que seja possível continuar a estar viva, né? Senão ela vira uma letra morta, né? Assim, se ela não se reinventar. Muito legal. Adorei. Para fechar, o que é que você diria para as mulheres que estão iniciando na psicanálise e que podem estar assistindo a gente agora? É, Deixa eu pensar aqui uma forma de motivacional. Para não soar tão não desista. Não, eu acho assim, encontre o importante para mim, né? Assim, na perspectiva é que você encontre pares, porque a gente sabe que a psicanálise em algum momento ela pode ser algo solitário, se você não poder construir laços. Então, e principalmente quem está começando, eu acho que essa construção dos laços é fundamental. Hum. Então, você encontrar pares com que você possa dialogar, com que você possa trazer suas ideias, que você possa pensar a teoria. Então, e principalmente no começo, eu acho que eu diria que essa construção dos laços, ela pode ser muito frutífera. Ela pode ser frutífera não só para discutir teoria, mas também para fazer movimentar a tua clínica também, né? Porque as Uhum. pessoas vão conhecer o teu trabalho, você também vai, né, poder ter essa troca com outras mulheres e outras pessoas. Eu diria que essa é a construção dos laços para quem está começando. É super importante, né, Mariana? Sim, para mim foi, e é meio que quase uma rede de suporte para quem está iniciando. Eu acho que a indicação, o processo de quem indica pacientes, Sim. é, eu acho que a internet não dá conta disso. Você pode estar lá, né? Você pode receber pacientes pelo Instagram ou o que for, mas as indicações dos colegas, É outra coisa. eu acho que isso tem assim, algo que, puxa, te dá acho que de alguma maneira, um reconhecimento também que você está indo num caminho, sabe? Eu acho que esse tipo de reconhecimento também é importante quando os Sim, colegas começam a te indicar. Então, só que isso só é possível se você estiver nesse lugar de construção, né, de rede de suporte e construção de laços. com certeza. É um reconhecimento e uma aposta dos colegas, né? Quando a gente recebe uma indicação Isso, interessante. Isso exato. dá gás pra gente continuar clinicando, Da- continuar Claro, é estudando e importante. trocando. Uhum. É importante esse reconhecimento, né? Eu acho que quando eu voltando aqui um pouco para minha experiência aqui, de ter que passar por um mestrado, tudo, de alguma forma, eu também preciso do reconhecimento dos meus pares daqui. Não adianta eu dizer, olha, eu tenho um mestrado lá no Brasil, tá? E agora eu quero. Tá, mas Aham. agora você está aqui. Como é que a gente consegue reconhecer o teu trabalho aqui, né? Como que a gente consegue né, encaminhar pacientes ou fazer esses laços, né? Então, é isso, assim, eu acho que essa construção de laços é fundamental, sim, para esse reconhecimento, que faz parte, né, da nossa formação também. É verdade. Mariana, olha, se deixasse, a gente continuava aqui batendo papo, conversando. E olha que realmente chegamos no. Eu achei que ia ser mais do que a Lembra gente que eu te estava falei? falando, mas Não, foi. não tem jeito. Ainda ficou pergunta aqui no meu roteiro, viu? Ai, meu Deus, não. Mas a gente vai, tenho certeza que eu vou te convidar de novo ano que vem. Vamos. E de olho naquele outro texto que você comentou que você disse que você vai conseguir. É, Vamos ver se a gente conversa sobre ele. seria. Sobre os divãs, né? Sobre essa conversa sobre os divãs, as fotos, enfim, as hipóteses que você teve. Eu agradeço muito, Uhum. muito, muito a tua disponibilidade em estar aqui compartilhando um pouco do teu trabalho com a gente.
Não, eu que agradeço, foi maravilhoso, é sempre bom conversar. E hoje também, né, a gente ter esse espaço aqui de troca, porque eu acho que a internet também a gente tem essas trocas, né, micro trocas, ou que eu chamo, né, de... Mas muito bom poder estar aqui conversando contigo hoje. Obrigada pelo Muito convite. obrigada. Até a próxima. Até a próxima.